Sim. Mas mesmo que a família não vá, se a escolha é ficar, o homem vai, ele não deixa de ir. A mulher deixa. Sim, sim. O homem vai sozinho para trabalhar a semana inteira e volta no final de semana, por exemplo. E na realidade, toda essa questão... Vai fazer isso. Essa questão, além de ser cultural, ela é histórica, porque o mercado de trabalho é muito recente para as mulheres. As mulheres não estavam autorizadas a trabalhar há muito pouco tempo. Então, as mulheres eram educadas a cuidar do lar, as prendas domésticas. Então, isso é histórico, não é meramente cultural. E, paralelamente a isso, eu tenho refletido muito sobre o aumento da violência contra as mulheres, porque as mulheres estão ficando mais independentes, elas estão tomando mais escolhas de ficar num trabalho, de ficar num relacionamento, e hoje eu reflito muito sobre os homens não estarem lidando bem com essas escolhas, porque eles não foram ensinados culturalmente de que uma mulher pode mudar de relacionamento, pode ter outro relacionamento, enfim. Então, nós estamos tendo um choque cultural. Enquanto as mulheres estão evoluindo, buscando novas perspectivas, novos contextos, os homens estão entrando numa lógica também de retrocesso, né? E aí a gente começa a ver, nos últimos 5 anos, especialmente, pós-pandemia, essa questão desses discursos masculinistas, machosfera, mulher submissa, mulher como edificadora do lar. Então, tudo isso tem uma certa conexão, sabe? Para mim, isso está ficando muito claro. E, por isso, esse aumento tão grande da violência doméstica e familiar geral, bastante comum, né? E ainda existem muita subnotificação, mas um aumento dramático dos feminicídios no Brasil. E que geralmente decorrem de um fim de um relacionamento não aceito pelo marido, pelo companheiro, enfim. Então, assim, muitas vezes pode estar conectada na outra. Eu tenho uma visão sobre isso, queria que tu, de repente, me ajudasse nisso. Esses homens que não toleram rejeição, isso não tem a ver com a criança que não recebeu limites? Porque parece ser uma coisa assim de uma baixa tolerância à rejeição, né? Estou aqui, não estou querendo minimizar o problema, mas o que esses homens lá de crianças sendo educados pelos pais, ou até de repente nem... que crianças foram essas que se tornam adultos, homens, que ao receber um não de uma mulher, ou uma rejeição de uma mulher, partem por uma violência desse tamanho, tão horrorosa, ao ponto de machucar... Eu acho que é bem mais complexo do que isso, né, Max? Eu acredito que não seja porque ele não recebeu não lá, né? Porque não sabe receber não, porque não lida bem com rejeição. Mas de onde que vem essa rejeição? De onde que vem é uma complexidade muito grande, né? A minha percepção trabalhando segurança pública, a minha percepção trabalhando os casos de violência doméstica e familiar. Nós temos uma educação muito deficitária no que se refere aos direitos, de uma maneira geral. Especialmente os direitos das mulheres, direitos dos homens, né, que envolve toda a questão de gênero, atualmente questões sexuais, a diversidade, tudo isso. E a gente tem uma tendência a não falar desses assuntos. A gente teve uma época muito livre, algumas décadas atrás, onde nós estávamos buscando essas discussões, e essas discussões agora viraram novamente tabu. Eu não posso falar de gênero, eu não posso falar de sexo, eu não posso falar de orientação sexual. Isso é um grande problema, porque quando tu leva esses assuntos para um grande tabu, como que tu não deixa falar disso nas escolas, tu não vai falar disso em casa, na igreja nem pensar, aonde você falará? Aí com o incremento da rede social, com a internet, onde essas crianças e adolescentes estão se informando? Em grupos masculinistas, vendo pornografia na internet? Que padrão de meninos e meninas nós estamos formando se nós não dialogarmos sobre esses assuntos?
E nós não estamos percebendo como sociedade tudo isso que está acontecendo, salvo pessoas que estão se instruindo, estão buscando essa informação. Então, é complexo, realmente não é simples, mas são contextos educacionais, sociais, culturais, históricos, familiares, e aí acaba ficando para a segurança pública fazer a repressão, que no caso da Polícia Civil, nós estamos fazendo a repressão. E aí se discute muito aumento de pena, criminalização, só que isso não vai solucionar o problema. Não. Todo jurista, toda pessoa da área do direito sabe que aumento de pena e somente a criminalização não resolvem o problema do fenômeno criminal. Então, são várias outras questões que precisam ser trabalhadas conjuntamente. Então, essa questão que agora se aprovou no Pacto da Violência contra as Mulheres, trabalhar o tema violência contra as mulheres nas escolas, virou uma portaria que está regulamentando uma lei. Isso é importante, isso são ações, isso são políticas públicas que vão trabalhar lá na infância, lá na adolescência. Hoje nós estamos tendo casos gravíssimos envolvendo violência de adolescentes que não sabem receber um não, né, num relacionamento muito jovem, o uso de IA para manipulação de imagens de meninas. Então, assim, são várias questões que a gente precisa abordar como sociedade e não simplesmente tapar o sol com a peneira. Então, quando a gente começa com essa questão muito moralista, é muito complicado. Eu vejo por um aspecto muito negativo. Eu tenho uma análise, assim, é claro, um recorte, né? Que, assim, as mulheres com todo esse estímulo, né? Não pode ser violência contra a mulher, eu posso denunciar uma pessoa, eu tenho o direito de trabalhar onde eu quero, eu tenho o direito de me separar.